gente deriva... Opa, deixa eu arrumar aqui. A hora que a gente deriva essa expressãozinha, a gente fica com... Por que tem que... Desculpa, porque só para entender, por que tem que derivar quando a gente não usa na derivação? Eu lembro bem de você falar, na hora de colocar o número, não coloca no derivado, tem que colocar na função original. Não, calma aí. Coisas diferentes. Para você encontrar o valor do x, onde está o ponto de extremo, você tem que derivar igual a zero. É isso que você tem que fazer. E o motivo eu também falei rapidamente na aula passada. Porque quando tu tem um ponto extremo, a tua reta tangente é horizontal. Uma reta tangente horizontal tem slope igual a zero. E o slope é justamente a resposta da derivada num determinado ponto. No caso aqui, o ponto onde ela vai ser zero. Então nós vamos ter essa reta aqui que eu acabei de desenhar. Então é por isso que a gente deriva igual a zero. Só que o que você encontra quando você deriva igual a zero? O valor do x. Quando você quiser encontrar o valor do y, do ponto, a outra coordenada do ponto, você tem que pegar esse valor de x e jogar na função, não na derivada. Porque na derivada tu já sabe quanto vai dar zero. A gente está procurando aqui justamente o x que faz a derivada dar zero. Uma vez encontrado esse valor, você vai ali e joga e descobre qual é o y. Mas esse problema aqui não está exatamente pedindo isso. Se 4x você igualiza a zero e somente isso, você não precisa fazer mais nada com ele. Mais nada. Então você encontrou x igual a zero. Agora, então você já sabe que o ponto de extremo vai ocorrer no x igual a zero. Esse x igual a zero está dentro do intervalo? Está dentro de menos 3 e 1? Sim, está. Zero é um número entre menos 3 e 1. Então, o extremo está dentro do intervalo que o enunciado nos deu. Ok? Agora, ele está falando aqui... era só isso. Find the absolute extrema. Ele não está pedindo qual é o ponto. Hã? Oh, I'm sorry, somebody called me. I just said I'm in class. Can I call you later? Eu tava só pedindo pra ligar depois. Falei muito rápido. Tem que desligar. Demais. Tem que desligar esse celular antes da aula. Sim. Vamos lá. Você não perde a linha de raciocínio. Tá bom? Então encontramos o extremo aí em x igual a zero. Muito bem. Mais alguma questão daquela listinha? Não, aí depois dessa 27, a gente não terminou de fazer. Acabamos de fazer a 27. A resposta é x igual a zero. Mas o que o programa está pedindo, eu estava falando para encontrar o absolute e o minimum value. Só tem... Não, ele está pedindo o extrema. O extrema é x the igual a zero. absolute extrema. Dentro desse intervalo é x igual a zero, de acordo com a regra da derivada aqui. E esse menos 3 e esse menos 1, eu não tenho que botar na equação? Não. Então eu vou colocar o 5 menos 2, eu vou colocar o menos 3 ali no lugar do x. O problema não está pedindo isso. O problema não está pedindo qual é o valor de y do ponto extremo, só está pedindo qual é o valor do extremo dentro desse intervalo. O valor é x igual a zero. X igual a zero você vai ter o ponto extremo. Pronto, essa já é a resposta. Agora, se você quiser saber qual é o valor do y, sim, daí você coloca lá e vai descobrir que é 5, né? Mas é desnecessário. Por isso que eu estou confusa. Eu vi aqui um videozinho. Deixa eu ver. Ó, tu e os teus vídeos, hein? Hã? Ai, ai, ai. Eu e os vídeos não são meus, não. É do livro. Você tá falando do 27, né? Vou pegar aqui, tirar uma fotinho para poder mandar o QR Code. Vê se você conseguiu receber esse vídeo que eu te acabei de enviar. Vamos ver. Tá vendo? Por isso que matemática é uma coisa muito confusa. Não. Tu tá confundindo as coisas. Você não quer escutar o que eu tô falando? Vai ficar difícil. Ó, tu quer encontrar um ponto de extremo, é derivar igual a zero, ó, que o rapaz fez lá. Derivou e encontrou x igual a zero, igual a gente. Pronto. E o que é isso tudo mais ele que ele fez? Ele só está mostrando que nos extremos desse intervalo tu não vai ter valores tão altos
quanto esse que tu tem quando tu tem x igual a zero, entendeu? Só isso. Ah, mas então não precisa fazer isso, não coisa. Só colocar, no caso, nesse caso específico, o x é igual, para derivar, colocar o x igual a zero e that's it. Beleza. Bem, Então, o que o teu professor corrige lá daí já não tem a ver com o que é o cálculo de verdade. Pedir o extremo nesse intervalo é o x igual a zero. Agora, o cara tá apontando dois valores ali, um como extremo mínimo e extremo máximo. Daí a gente tem que fazer o que ele tá mandando, né? Dentro do intervalo ali, tu tem o valor de mínimo que é no menos 13, beleza. Mas, pô, nada a ver. Nada a ver. Tem outra aí pra nós fazer, pra tentar fazer do jeito dele? entendi. Toda aquela listinha que tá ali, que você já Todos? possui. Poxa, deixa eu ver o 28 também. Era do 20, desculpa, eu posso. É, do 25 ao 33. Tá, vamos fazer o 28 então. Ó, mesma ideia, só que agora vamos fazer aquela coisa além ali, que é jogar os extremos. Então, vamos lá. Derivar igual a zero, já sabe, isso vai te dar o ponto crítico aqui dessa função. 14x, de novo, né? De novo zero. Daí tu iguala a zero para encontrar o ponto crítico, x igual a zero. Então, essa seria a resposta do ponto crítico. Sim, esse é o ponto crítico, mas agora vamos fazer que ele está fazendo lá, então. Que é jogar os dois extremos e jogar também o ponto crítico obtido na função, porque nós estamos interessados na função, não na derivada. Derivada é só uma ferramenta para encontrarmos o ponto crítico. Então, se a gente jogar o... Vamos jogar primeiro o que eu obtive, o zero, vai dar 1. Que vai ficar zero aqui, vai dar 1, certo? Se tu quiser, eu faço a conta aqui. Vai ficar 0 ao quadrado, mais 1, vai dar 1. Pronto. Então, esse supostamente vai ser um ponto aqui. De máximo ou mínimo, vamos avaliar ainda. Agora a gente vai jogar o menos 1. Vai ficar 7 vezes menos 1 ao quadrado mais 1. Vai ficar 7 mais 1, 8. Olha, ele não é o ponto de máximo, então, porque 8 é maior que 1. Vamos jogar o próximo. O 2. Vai ficar 7, que multiplica 2 ao quadrado, mais 1. Isso vai ficar 4 vezes 7, 28, mais 1, 29. Pronto, então agora nós chegamos a uma conclusão muito interessante. Ah, então eu acertei esse. Exato. Então, o Para não valor dizer que eu não. 29... Para não dizer Ah, tu que. entendeu, isso aí, show. Não, porque eu não consegui fazer muitos, mas esse foi o 28, né? Qual que tu não conseguiu fazer? Não, esse é o 28 eu fiz ontem. Ali no finalzinho. Certo, certo, mas então eu acho que tu reparou a lógica, né? Queres. Aí, ó. Muito passo a passo, isso mesmo, bonitinho. Igual eu, ó. Parecidinho. Muito bem, muito bem. Então você entendeu. O problema é que essas funções aqui são bem simples, né? Tem alguma até a 35 que tu acha que tu não sabe derivar? Não, eu acho que a gente pode passar para o próximo. Tudo bem, tudo bem. Tu lembra como deriva 34 aqui, regra do quociente? O 34 é aquela regra que passa para cima, não é? Isso, Vezes, exatamente. aí depois esse é o quadrado e depois o de baixo é o quadrado. Exato, exatamente. Então tá bom, então você sabe mesmo. Muito bem, quer ver a outra lista então? Qual outra questão você quer ver? A lista aqui, eu vou te mandar. Agora passamos para a seção 4.2, Rolle's Theorem and Mean Value Theorem. Ah, o teorema do valor médio, claro. Isso tem tudo a ver com derivadas também. Página 214, do homework 218. Deixa eu te mandar o screenshot. Fez a 10, 14, 24.
Vamos ver. Poxa, olha a quantidade de guias que você abriu aqui, cara. Isso é poluição visual, hein? Faz mal tanta guia aberta assim. Ixi, sério, isso faz mal, é que nem aquelas Las Vegas lá, que é cheio de placa e tal. Isso faz mal pra vista, pra concentração. Mas Estou me tornando ok. na minha mãe. É, mas é. Eu acho que ela Não, tá é porque certa. isso aqui foi. Abre muita abinha para essas aulas do upswing. Hum, Eu já fechei alguns aqui. Isso ajuda pra não perder a concentração. Bem, quem sou eu? Tô sempre com o YouTube aberto, não sou ninguém pra falar nada. Mas ok. Qual questão tu quer ver mesmo? São nessa página do 3 ao 10 e do 14 ao 24. Do 3 ao 10. Muito bem, temos a 3 Mas, aqui. você quer me ensinar rapidinho sobre esse teorema? Claro, claro. Bem, é que na prática é mais fácil entender para que ele serve. A ideia é o seguinte: o Rolle Theorem e o Mean Value Theorem eles servem apenas para podermos fazer aquilo que fizemos na última questão, ou seja, derivar igual a zero. É só isso. É um teorema que te diz que é possível encontrar um ponto de máximo ou mínimo quando você deriva ou igual a zero, tá bom? Basicamente é isso. Mas eu quero, então, já que você quer ver um pouquinho mais da teoria, aprofundamento sobre isso aí, vamos ver lá. Vamos ver lá. Deixa eu colocar aqui. Assim, é uma coisa que tu só vê para fazer a prova. Tu nunca mais usa esse Rolle Theorem para nada. Deixa eu Então é colocar melhor aqui. já fazer os exercícios aí, você acha? O problema é que aqueles exercícios pedem para tu fazer à luz do teorema de Rolle, né? Então, vamos lá. Ó, aqui está o teorema de Rolle, na prática. Qual que é a argumentação? Vou ler aqui. F é contínua em AB. Então você vai estar sempre dentro do intervalo. Intervalo aqui fechado AB. Se ela é contínua, se a tua função é contínua dentro deste intervalo e a função é diferenciável dentro deste intervalo, em outras palavras, não vai ter nenhum valor ali dentro daquele intervalo que faz a função dar infinito. Né? Isso é o que significa ser contínua. Não tem nenhum buraco, coisas assim. Se ela for uma função normal dentro desse intervalo que tu está trabalhando, e, muito especial aqui, ó, o f de A igual a f de B, ou seja, as pontas vão ter a mesma resposta. Onde que isso acontece, professor? Isso aí está muito esquisito, professor. Aqui, por exemplo, olha só. Aqui, por exemplo, ó, é o A e aqui é o B, tá vendo? E eles estão te dando a mesma resposta. Tanto o x igual a quanto o x igual a B está te dando o mesmo y. Ok? Isso acontece em uma função como uma parábola, várias outras. Beleza? Então é o que ele está dizendo. Para x, se neste caso, deste intervalo que tu está trabalhando, o valor do f de A for igual a f de B, então, se isso tudo for verdade, você pode argumentar o seguinte. Você pode argumentar que existe pelo menos um valor de x, que a gente chama de C, tal que a derivada neste valor, você deriva a função e coloca este valor, vai dar zero. Ou seja, isso aí é basicamente o que a gente estava fazendo antes, né? Derivar igual a Isso. zero. Veja que para fazer aquilo que a gente fez antes, é necessário que a função satisfaça o teorema de Rolle, né, que seja contínua, derivável, e exista pontos ali, né, dentro daquele intervalo que sejam iguais. Ok? Então a gente vai fazendo essas coisas sem saber, mas o motivo está aqui, teorema de Rolle. Beleza? Então agora vamos seguir essas regrinhas lá. Deixa eu ver bem a pergunta. Explain theorem. Primeiro é só para explicar isso. Do 3 ao 6, explica por que o teorema de Rolle não se aplica nessas funções, mesmo que exista um A e B tal que f de A igual a f de B. Ah, certo, certo, certo. Aqui não tem. Bem, poderíamos fazer conta, mas eu acho que a coisa aqui é mais explicar, conhecer as funções, né? Veja, essa função aqui é um módulo, não é mesmo? Módulo de 1 sobre x. Além disso, né, ela tem ali o 1 sobre x. Então a gente sabe que o x não pode ser zero, certo? Senão, nessa primeira aqui, na 3, você vai ter um infinito como resposta. Concorda comigo? Se o x for zero.
Entendeu? Que vai dar infinito se você colocar x igual a 0. Entendi. Bem, então já não passa no teorema de Rolle, porque ela não é contínua dentro desse intervalo, certo? Não observo uma das regras. Esse vai ser o argumento que tu vai dar, então. Então, apesar daquilo ali ser verdade, f de A igual a f de B, não passa na regra da continuidade. Vamos ver aqui a 5. Bem, a 5 não tem algo tão extremo quanto na... Não, vamos ver a 4 primeiro. A ordem, né? Cotangente de x sobre 2. Bem, para entender qual é o problema aqui, tem que entender o que é cotangente. Talvez tu não lembre o que é cotangente. Sabe o que é uma Mas cotangente? só para falar, ele pediu para fazer só o 5, 7 e o 9. Só o 5, 7, 9? Não precisava fazer o 3? Desculpa, 3, 5, 7 e 10. 3, 5, 7, 10, tá. Então tá. Só os ímpares. E o 10. Verdade. Bem, então por que aqui, né, não vai ser o caso? Por causa do seguinte, se você entender o que é uma função módulo, você vai entender que ela não é contínua. Veja, ela é uma função dada em ramos, né? Vai ser 1 menos x menos 1 se x maior que 1, porque se for maior que 1, a parte dentro do módulo vai dar positiva. E no caso de ser um número menor que 1, se tu escolher um x menor que 1, tipo 0, menos 1, menos 2, menos 3, dentro do módulo fica negativo. Então o módulo tem que alterar o sinal da resposta para ela ficar positiva. É isso que o módulo faz na prática. Então por isso que eu coloquei esse sinal de menos aqui, tá vendo? Esse sinal vai alterar o valor das coisas dentro da função. Então agora só reescrevendo sem esse monte de parênteses, vai ficar menos x menos 2, se x maior que 1, e vai ficar 1 mais, aqui vai ficar mais, então menos 1 menos 1x, vai ficar só x aqui, se x menor que 1. Tô só resolvendo essas continhas básicas aqui, tá? De tirar as coisas do parênteses, trocar o sinal, etc. Tá bom? Daí ficou desse jeito. Ou seja, essa conta aqui virou isso, quando a gente dá conta das limitações, né, que tem por ser um módulo. Então perceba que o que está acontecendo aqui é o seguinte. Eu vou fazer um esboço mais ou menos do que está acontecendo. Tá? Veja, vai acontecer mais ou menos isso aqui, olha só. Essa vai ser a função. Esse lado esquerdo aqui é isso, tá bom? É essa reta. E o lado direito é a reta positiva. Tem a ver com x. Tá? Então, temos um problema. Essa função não é contínua. Porque isso aqui é um ponto agudo, entendeu? Pontos agudos assim são pontos de descontinuidade. As equações elas não têm derivada nesse ponto, ok? Sem derivada nesse ponto. Daí você deve estar se perguntando, mas e daí que não tem derivada nesse ponto? Mas na regra tem que ser derivável. Exatamente, dentro do intervalo que a gente está trabalhando. Perfeitamente. Então o problema é esse, essa função não é derivável naquele pontinho. Todo o resto é, naquele pontinho não. Beleza? Muito bem. Fizemos a 5, qual a outra que era para fazer? 7. 7 e 10. Nos exercícios de 7 a 10, encontre os dois x-intercept da função e mostre que a derivada igual a zero em algum ponto entre esses x-intercepts aí. Ok. Então, os x-intercepts são as raízes, né, os roots. Então a gente pode, por exemplo, fazer a quadratic fórmula ali
na 7 para encontrar esses x-intercept aí, tá bom? Vamos fazer a quadratic formula. E aí, lembra como é que faz a quadratic formula? Lembro sim. Peraí. Ah, que legal. Deixa eu só salvar aqui para ficar bonitinho. Então é isso, vamos começar com a quadratic formula. Faz aí, quando terminar me fale. Quais dois números que multiplicados dá menos 2 e somado dá 1? 2 e menos 1 vai ser a resposta. Quando terminar aí, achar 2 e menos 1, me fala. Aqui, eu fiquei esse negócio. Sem pressa, o importante é acertar. Eu vi aqui o que você fez. Isso mesmo, 2 e menos 1, como eu havia dito, né? É. Isso. Bem, na prática, vamos fazer um desenho
brevemente disso aqui. Eu fiz errado? Não, certinho. Tá tudo certo. Segui a fórmula. Tá perfeito. Aqui é o -1 que você obteve, aqui é o 2, tá tudo certo. Então esses são os x-intercept, por quê? Porque são onde essa parábola intercepta o eixo x. Perfeito. Encontrado essa primeira parte. Agora ele fala, e mostre que a derivada igual a zero é em algum ponto entre os dois x-intercept. Então agora a gente tem que derivar. Opa, errado aqui. Temos que derivar essa função. E aí, que tal tu ir até o fim dessa conta? Deriva igual a zero, por favor. Encontre o valor do x. 2x Mais alguma coisa ali. menos 1. É isso. Agora você pode igualar a zero. Só faz isso igual antes? Sim, daí só que falta ainda você encontrar qual é o x, né? Ah, um meio? Um meio, você encontrou um meio? Isso mesmo. Você fez 2x igual a 1, passou, encontrou um meio, ou seja, esse é o extrema, né? Caso ponto crítico, o valor mínimo ali dessa função. E o valor de x igual a 1 meio é um valor entre -1 e 2. Certo? Em especial, é o valor exatamente no meio entre -1 e 2. Então tá tudo certo. Beleza? Então se você fosse desenhar, seria aqui, ó. Aqui seria no meio. Justamente no meio da parada. Legal. Espero que não tenha que desenhar gráfico nenhum, porque eu sou péssima nisso. Eu sou péssima em tudo de matemática, mas... Desenhar o gráfico é chato, mas é que quando a gente conhece mais ou menos a função, fica fácil. Que tu tens aqui uma equação de segundo grau, tu sabe que vai ser uma parábola. Entendeu? Agora, isso aqui eu não sei também direito o que é. Não tenho ideia, para falar a verdade. Mas o que a gente tem que fazer? Encontrar os zeros. Então, vamos zerar. Como é que eu posso encontrar os valores que fazem isso dar zero? Bem, eu tenho que pensar, fazer a coisa de forma robótica aqui não vai funcionar direito. Olha para essa função e pensa. Qual valor eu posso colocar aqui nesse x para que tudo dê zero? Levando em conta que ele está multiplicando todo mundo. Qual número que quando eu multiplica dá zero? Se x for igual a zero, vai dar certo, não? Perfeito. Exatamente. Bobo desse jeito. X igual a zero. Então, beleza, você pensou sobre esse cara, né? A gente tem que pensar sobre todo mundo que se multiplica aqui. Tem que pensar sobre essa raiz também. E aí, dentro da raiz ali, qual é o valor que eu posso colocar para que dê zero? Menos 1. Exato. Então, essas são as nossas duas raízes, entendeu? Portanto, apesar de ter raiz, ser um negócio meio feio, ter raiz quadrada, né? Square root, quero dizer. Foi fácil encontrar os x-intercept, ok? E agora tem que derivar isso aí. Então eu vou querer que você derive. Lembre-se que tem que derivar pela regra do produto, né? Então lembre-se que você tem esse cara multiplicando esse. Então tá aí uma boa oportunidade de tu treinar a regra do produto. Qual cara multiplicando qual? Esses que estão aqui no dentro dos parênteses, eles estão se multiplicando, né? Então tu pode usar a regra do produto ali. É que essa regra, ela
complicado. Não é óbvio. Não me lembro. É para ser mais fácil que a do quociente, que tu disse que sabia. Eu não Derivada sei do por... primeiro vezes o segundo normal, mais derivada do segundo vezes o primeiro normal. A derivada do primeiro. Peraí, que eu vou escrever isso aqui de novo. A derivada do primeiro. Vezes o segundo normal, mais a derivada do segundo, vezes o primeiro normal. Tudo tá vendo? A derivada do primeiro vezes a do segundo. De novo, desculpa. Ah, não. Não vou falar de novo, não. Vou escrever. Obrigada. Era para ter anotado isso aí, hein? Uma regra importante. Parece com muita frequência. Eu anotei. Você quer anotar várias vezes. Agora só precisa identificar quem que é o G e quem que é o H. Pode chamar esse aqui de G e esse aqui de H, né? É só derivar eles separadamente e juntá-los depois. Não pode fazer isso comigo. Sério? Qual que é o problema aqui? De novo, não dá para pôr a carroça na frente dos bois. Se tu não sabe derivar isso aí, a gente tem que voltar, tá? Treinar mais derivado, então. Não ter feito isso foi problema também. Tá. Qual que é a derivada? Quem que é o G? Me fala aí. O G é o 3x, menos 3x. Perfeito. G é o menos 3x. Quem que é a derivada de G? X. A segunda? Não. I don't know. Peraí, x elevado à terceira potência, a Não derivada tem dela nada de é x 3x. elevado à terceira. A regra I é a know. regra da potência. Se tem um x elevado a n, a derivada é sempre n, x na n menos 1. Menos 3, dane-se ali na frente. Quem que esse x está elevado? Está elevado a qual número? Elevado a Tem um 1, número geral. escondido aqui em cima dele. Qual que é? 1. O 1, exatamente. Então 1 cai. X elevado a 1 menos 1. Tem que fazer assim se tu não decorou ainda. Então tem que fazer isso mesmo. Vem. 3, menos 3 vezes 1 menos 3. X elevado a 0. 1 menos 1, 0. Qualquer coisa elevada a 0 dá 1. Então, que é muito importante decorar. Quando você tem a derivada de x, a derivada de x é 1. Então, quem que é a derivada de menos 3x? Menos 3. Tu derivou o x e deu 1. Ok? Então, o menos 3 multiplicado pela derivada do
Nada x. daquela. Constante que multiplica a função, tu deixa a constante ali. Tu deriva só a função, entendeu? Deriva só o x, no caso. A derivada de x é 1, tá? Alguma dúvida? Ué, fica só assim a conta? A derivada de g é só isso. Agora tem que derivar o h. Quem que é o h? O h é o raiz de x mais 1. Só que a gente não vai escrever raiz, porque a gente já aprendeu que usar raiz em cálculo não é legal. A gente vai escrever a raiz como x mais 1 the Elevado a power meio. of half aqui. Exatamente. Ok? Bem, daí você tem que aprender a fazer a regra da cadeia. A gente já poderia estar fazendo um método mais rápido para resolver a regra da cadeia se tu soubesse o método devagar já. Só que pelo que eu entendi, tu não sabe derivar isso aqui, né? Ou tu saberia qual é a derivada disso? Não, não sei. Então, infelizmente, a gente vai ter que continuar fazendo o método devagar. Uhum. X mais 1 elevado a 1 meio. Eu não sei derivar x mais 1 elevado a 1 meio, mas se fosse apenas x elevado a meio, eu saberia. Então, a gente diz que u é x mais 1, que depois eu vou ficar com u elevado a 1 meio. Então, du dx, tu tens que derivar isso aqui. Quem que é a derivada de x mais 1? Isso. Agora, não é mais h de x, agora é h de u. Como o u é x mais 1, vai ficar u elevado a 1 meio. E isso a gente sabe derivar, porque a gente acabou de ver a regrinha. É a regra do tombo. Cai 1 meio, u elevado a 1 meio menos 1. 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Então isso aqui dá para ser escrito como u elevado a menos 1 meio. E agora, nós queremos, na prática, a derivada da f, que vai ser a multiplicação dessas duas derivadas aqui. Então vai ficar 1, nem vou colocar aquele 1 ali. É 1 que multiplica aqui, tanto faz. Mas, né, multiplicar por 1 não muda nada. Vai sobrar só 1 meio do u elevado a menos 1 meio. Mas quem é o u? U é x mais 1. Pronto, tá aí a derivada. Ok? Uhum. Ok, então tá aí a derivadinha. Que legal. Pronto, já encontramos então quem é o H', né? Vamos lembrar que esse cara aqui é o H'. Muito bem. Então vamos lembrar a regra aqui, né? Que você copiou, dessa vez você copiou. Agora vamos substituir as coisas. Vamos lá, vamos ver quem é o G'. Nós já fizemos o G' há pouco, você fez para mim, deu menos 3. Quem é o H? O H está aqui. Vou até copiar para não perder tempo. Aqui eu esqueci de copiar o linha, mas tem o linha. Quem que é o H'? Esse cara todo aqui. E o G é menos 3x, pronto. Também só copia e pronto. Então tem que tomar um cuidado, que quando as coisas elas aparecem um sinal, a gente sempre tem que pôr um parênteses para não perder. Ok? Pronto, tá aí, essa é a resposta. Essa é a derivada. Ficou meio longo, mas é assim mesmo. Regra do produto, regra da cadeia, regra do quociente sempre nos dão respostas muito grandes. Tá bom? Uhum. Por que nós estávamos fazendo tudo isso? Nós estávamos fazendo tudo isso para provar que dentro desse intervalo vai estar o ponto crítico. A gente está buscando um ponto crítico entre 0 e menos 1. Quando nós igualarmos a zero a derivada, nós vamos achar esse valor. Vamos igualar a zero a derivada, então, para encontrar o extrema. Ok? Agora tem que igualar a zero aí.
Ai, 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 como é que a gente faz isso? Tem muita conta para fazer aqui, né? Eu vou dar uma dica. Apesar de não, assim, não tem nada muito bonito para fazer, eu acho que separar as coisas vai ajudar um pouco. Então eu vou deixar isso aqui do lado esquerdo e aquele outro carinha vai lá pro lado direito, tá bom? Vamos agora dar uma reescrevida nisso, vai ficar mais bonitinho, mais fácil de entender. Olha só que interessante, tem 3 dos dois lados, eu vou até cortar já para facilitar a vida. Deve estar pensando, professor, então corta esse com esse. Não pode, porque aqui está negativo e aqui está positivo, beleza? Sim, sim. Então vai ficar x mais 1 elevado a menos 1 meio, que multiplica esse x aqui dentro. Tem esse menos aqui, coloquei para cá para ficar mais bonito. E esse 2 eu vou jogar para o outro lado multiplicando. Para não ficar nada em fração. Ninguém gosta de fração, né? Não. É isso aí. E agora, né, como é que a gente vai resolver isso, né? Porque tem essas raízes, querendo ou não, isso são raízes. Aqui vem o conhecimento das regras de potência. Tu vai ter que elevar os dois lados ao quadrado, tá? Quando a gente eleva as coisas ao quadrado, as raízes desaparecem. Então, Ok, esse exercício tá de sacanagem com a minha cara. ele é difícil mesmo. Ele é bem dificinho. X mais 1 menos 1 vezes x ao quadrado. Mas eu vou te dizer, é esperado que alguém que está vendo esse assunto consiga fazer isso. Vai É demorar, mas prática. consiga. É prática, exatamente. O Porque. problema é que eu não tô colocando tempo suficiente nas minhas práticas. Eu estou estudando aqui com você, eu vendo como você tá fazendo, me seguindo, mas eu tenho que sentar e fazer os exercícios como eu jurei que ia fazer essa semana. Infelizmente, cálculo é assim. A gente tem que treinar bastante. Senão não aprende. Treinando a gente não aprende, né? Imagina. Olha só, né? Olha só o que eu fiz. Outra técnica de potenciação. Nós temos algo elevado a menos 1. A gente sabe que quando tem algo elevado a menos 1, essa coisa pode ir para a parte de baixo de uma fração, tá vendo? Isso é uma regra de potência. Podemos voltar só um pouquinho ali. Você botou os dois lados até para a segunda para poder eliminar A raiz. a raiz negativa, a As duas exponente raízes, negativo. né? Porque a gente É. nunca vai conseguir isolar o x se ele estiver dentro de uma raiz. Ele tem que sair da raiz. Por isso que eu elevei tudo ao quadrado, ok? Foi isso. Agora eu vejo, o x já não está dentro das raízes, eu consigo isolá-lo. Então vai dar para responder a conta aqui, ok? Vamos lá então. Daí eu quero lembrar, né, que eu elevei tudo ao quadrado. Quando eu elevei ao quadrado, esse cara virou isso. Porque das regras de potenciação. Isso não é cálculo, isso é regras de potenciação. Né? Da matematiquinha. De toda forma, se isso estiver difícil para ti, no outro dia a gente pode fazer essa matemática mais básica. Por hora, só aceita aqui, tá bom? Só não, Vai tá ficar aceitando. perfeito, vai ficar desse jeito. E agora a estratégia legal é o seguinte, olha só. Como eu passei isso para a parte de baixo, por regra de potência também, eu vou passar isso aqui multiplicando para o outro lado. E daí eu vou ficar com x ao quadrado igual a 4, que multiplica x mais 1 ao quadrado. Daí aqui você tem dois jeitos de fazer. Eu acho que o jeito mais legal agora é, por incrível que pareça, fazer a raiz dos dois lados. Isso é um jeito legal, só que isso pode fazer você perder sinais. Então vamos fazer desse jeito, e se a resposta não aparecer, a gente vai ter que pensar numa outra estratégia. Aqui vai ficar x, porque corta a raiz com o quadrado, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar x mais 1. Muito bem. Daí vai ficar x igual a 2x mais 1 pela distributiva. Vai para lá, vai ficar menos x igual a 2, x igual a menos 2. Vamos ver se essa resposta está dentro do intervalo. Qual era o intervalo? 0 menos 1. O problema é que está fora, né? Porque de menos 1 a 0 não tem o... É. Viu? Foi o que eu falei, essas coisas podem acontecer. Se a gente eleva o quadrado sem cuidado. Quando a gente está elevando ao quadrado, a gente está desconsiderando a resposta negativa de modo geral. Então eu vou fazer isso. Eu vou considerar agora a negativa. Se liga.
Se liga no que eu vou fazer. A menos que a gente ignore isso aqui e encontre as duas respostas de uma vez para não perder tempo. 4x, opa, aqui vai ficar x ao quadrado mais 2x mais 1, x ao quadrado igual a 4x ao quadrado mais 8x mais 4. Passa para lá, menos 3x ao quadrado, menos 8x, menos 4 igual a 0. Aqui vai ter que resolver Bhaskara, né? Unfortunately. Ok? De novo, Bhaskara não, é quadratic formula, desculpa. 3x ao quadrado mais 8. No Brasil a gente chama de Bhaskara. Agora vai ter que resolver a quadratic formula de novo, e aí quando você resolver a quadratic formula vai estar a resposta certa. Delta é igual a 8 ao quadrado, mais 4 vezes 3 vezes 4. 8 ao quadrado, 64. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 48. Quanto é 64 menos 48? 64. Menos 48. Tô pensando aqui. Eu não sou bom com essas continhas, não. 16. 16. Isso. X igual. Que bom que deu 16, é um número legal de trabalhar. Menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2 vezes 3, 6. Então aqui você vai ter duas respostas. Você vai ter a resposta negativa, que quando for menos 4, vai ficar menos 8 menos 4, dividido por 6. Menos 8 menos 4 é menos 12, dividido por 6, vai dar aquele menos 2 que a gente encontrou. Então não estava errado aquele menos 2 que a gente encontrou, como eu havia dito. Não era só Mas ele. só não tá no intervalo. Exato, só não está no intervalo, e não é só ele a resposta. Tem agora a resposta considerando mais ali, mais 4. Então vai ficar menos 8 mais 4 dividido por 6. Isso vai dar menos 4 dividido por 6, vai ficar menos 2 terços. Isso é aproximadamente menos 0,666, né? The number of the beast. Menos 0,66666. Então, esse tá no intervalo. Esse está no intervalo, exatamente. Então nossa resposta está aqui. Beleza. Pegou a ideia? Peguei que Recapitulando. ficou Foi longa, enorme né? essa conta. Ficou grande. Bem longa. Deixa eu até passar um fio aqui para separar as coisinhas bem separadinho. Bem, o que está acontecendo? Tem que derivar para encontrar. Bem, primeiro, tem que ver qual é os x-intercept. Isso é basicamente olhar para a função e ver o que zera a função. Olhando, a gente reparou, olhando, né? Tu mesmo olhou e falou, ó, é o 0 e o menos 1, professor. Então eu anotei aqui, esses são os x-intercept. Só que ele nos pede, além de encontrar os x-intercept, ele pede que tu mostre, prove que o ponto crítico está dentro desse intervalo. Para isso a gente precisa derivar igual a zero. Então, para derivar essa função é meio chato, porque ela é uma multiplicação, regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda normal, mais derivada da segunda vezes a primeira normal. Então a gente faz a coisa em pedacinhos. Tem que lembrar que a derivada de x é 1, então por isso que sobra só menos 3. E essa coisa aqui tem que sempre passar para a potência, e daí tem que fazer a regra da cadeia. Vou escrever aqui, chain rule. Daí a regra da cadeia, tu chama aquela parte que você complicou tua conta de U, deriva ela, depois deriva agora a tua função mais simplificada, multiplica as derivadas, chega na resposta. Então a derivada daquilo é isso. Veja, tudo isso aqui para encontrar só a galinha. É só uma parte da derivada. Só uma parte da Só essa conta. partezinha. Daí a gente substitui essa partezinha aqui, faz uma simplificação, simplifica o que der. Não deu de simplificar muito aqui, mas chegou nisso. Essa parte preta aqui simplificada. Eu pensei, poxa, tem coisas na raiz, vou levar ao quadrado. Tem raiz, a gente leva ao quadrado dos dois lados. Ficou desse jeito, eu fiz uma organizaçãozinha por regra de potência para ser para baixo. Daí passei multiplicando para o outro lado. Ficou igual. E daí lembre-se que a gente fez uma conta, fazendo a raiz dos dois lados, e faltou uma resposta. Dica, enquanto você não tem prática, não faça aquilo. Né, porque talvez você perca a resposta certa. Vai ter que fazer quadratic formula. Vai ter que fazer a quadratic formula, fazer o quê? Mas deu certo, pelo menos. Né? Organizamos aqui para fazer a quadratic formula. Lembre-se que sempre tem que deixar igual a zero para poder fazer ela. Fizemos. E pronto. Chegamos na resposta. Beleza? É isso aí. Então eu vou salvar isto.
e vou enviar a você. Olha quanta conta fizemos, nossa. Vou enviar Só a você. a conta 10 foi metade da folha. Só a conta 10 foi metade, por incrível que pareça. E é isso, minha recomendação é que você pegue aquela apostila que eu te passei e leia pelo menos os exemplos, tá? Leia os exemplinhos de derivada, para não precisar ficar perdendo tempo fazendo exercício numa matéria que já passou. Só leia para, né, pegar a prática e depois vá aplicar Eu nos vou abrir exercícios agora. novos. Isso aí. Então tá bom, Só, precisar de então, qualquer coisa, é só lê a falar. parte derivada, né? Leia, só leia a parte derivada. Tá lá pela página cento e pouquinho. Cento e poucos, tá bom? 110, por aí, 114. Ok? Ok, obrigada. Então, só para ver, segunda-feira eu tenho aula com você de novo, né? Sim, sim, sim. Às 11 do Brasil. Às 11 do Brasil, que é meio-dia daqui. Só para ver, Isso. porque o meu bebê tem veterinário às 1h30. Vai dar Oh, yeah. certo. E depois na quarta, e lembre-se, né? Eu tô com horários livres aí, bastante horários livres. Se tu quiseres fazer mais aula, é só me avisar. Tá bom, eu vou, provavelmente devo fazer sim, mas eu tenho que Tá ver só bom. essa semana que já, como disse, tá complicadíssima. Mas muito Imagina. obrigada, viu? Vou Eu rever tudo aqui e vou agradeço. abrir a Tchau, apostila tchau. agora. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.